quer virar o jogo pelo poder da oração, destacando, até aqui nós temos falado de alguns homens, mulheres, pessoas que viveram em situações adversas de sua vida, de sua história, e que se colocaram diante de Deus em oração, se prostraram diante de Deus em busca e confiança que Deus reverteria o quadro da adversidade, experimentaram essa ação de Deus em direção a cada um deles. E eu quero continuar nessa noite pensando esse tema, pensando esse assunto, trabalhando com os irmãos. Para isso eu quero convidar a olhar para Neemias, capítulo 2, versículo 17. O texto já está aqui. E acompanhe você aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, e que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser vergonha. Fale com Deus. Pai, essa é a tua palavra. Por isso, nessa noite, ministra nos nossos corações, pelo poder do teu Espírito Santo. Amém e amém. Irmãos, esse é um texto, uma história bem conhecida no meio dos cristãos, história de um homem chamado Neemias, que foi usado por Deus dentro de um processo de reconstrução diante de um povo, uma nação que vivia uma calamidade, que vivia em tempos muito difíceis da sua vida, da sua história como nação, como povo, um povo que experimentou amargamente o peso das mãos de Deus, quando Deus permitiu que o inimigo que se levantou contra eles os destruísse, por causa do pecado daquele povo e daquela nação. Estamos diante da história de Judá e Israel, em tempo em que esse povo precisava se reconstruir, depois de serem sido exilados, depois de terem vivido no exílio por algum tempo, um tempo longo de exílio. Esse povo começa a retornar para a sua terra, para a sua cidade, a cidade de Judá, Israel, para reconstruir tudo que havia sido quebrado, tudo que havia sido destruído dentro daquela cultura, dentro daquele costume, dentro daquela religião. E a proposta desse texto é de reconstrução, de reerguer, de reedificar os muros daquela cidade. E eu quero pensar com você hoje sobre a necessidade que existe em reedificar, reconstruir alguns muros quebrados em nossa vida e nossa história. Para aquele povo e aquela nação, ter um muro quebrado representava uma vergonha. Para aquele povo, para aquela nação, ter um muro quebrado representava fragilidade, representava vergonha, porque eles sabiam que a consequência da queda do muro estava diretamente ligado ao pecado, à desobediência, ao caminho que aquela nação tomou, que os levou para longe da vontade de Deus. E Neemias era um homem com o coração comprometido com a sua nação e com o seu povo. Mas ao mesmo tempo Neemias era um homem que estava vivendo longe de tudo isso, longe dessa
situação de vergonha, longe dessa calamidade, longe desses dias difíceis. Porque no capítulo 1, nós vamos descobrir que Neemias, filho de Acalias, se tornou copeiro do rei Atarxés e vivia na cidade de Suzã e se tornou um homem de confiança do rei. Era ele que preparava os alimentos do rei, a bebida do rei, se tornou um homem de importância dentro daquele governo, dentro daquele reinado. Neemias vivia de uma maneira tranquila a tudo aquilo que a sua nação, o seu povo estava vivendo. Porém, mesmo distante daquelas lutas, mesmo distante daquela calamidade, Neemias era um homem que tinha um comprometimento com aquela nação e aquele povo. E a Bíblia diz que um dia, no capítulo 1, veio Anani, um dos familiares dele, visitá-lo em Suzã, e ele fez uma pergunta para aquele rapaz. Talvez uma pergunta que, talvez Neemias tenha feito essa pergunta, porque ele já sabia da situação que Judá estava enfrentando, ou talvez ele fez essa pergunta por educação, como eu e você fazemos. É comum, quando nós encontramos uma pessoa que a gente não vê muito tempo, já se tornou um jargão, nós fazemos a seguinte pergunta: como estão as coisas? Tudo bem? Quem de vocês, ou quem de nós, um dia já não ouviu essa pergunta, como estão as coisas? Ou quem já não fez essa pergunta, como estão as coisas? E essa foi a pergunta de Neemias: como é que estão os que voltaram do cativeiro? Como que estão aqueles que sobreviveram ao cativeiro? E as palavras ditas a eles não foram a melhor. Porque, olha para a sua Bíblia no capítulo 1, versículo 3, diz assim: e disseram-me, o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém foi fendido, e as suas portas queimadas a fogo. A notícia que Neemias ouviu a resposta que Neemias ouviu foi uma resposta muito sincera e muito verdadeira. Não foi uma resposta superficial, porque às vezes nós passamos por problemas nas nossas vidas, enfrentamos crise, enfrentamos dias difíceis, mas nós não temos a sinceridade de dizer qual é a nossa realidade, o que nós estamos vivendo. Talvez se eu perguntasse para você assim hoje, ou talvez você já até ouviu alguém te perguntar, como é que estão as coisas? Talvez você tenha até respondido, está tudo bem. Mas se você olhar para a realidade que você está vivendo, para o tempo que você está vivendo, o está tudo bem não faz parte da sinceridade daquilo que você está inserido. Talvez você tenha um grande problema e você vê que hoje com muitos muros caídos da sua vida e que precisa ser restaurado. Talvez o muro do relacionamento, talvez o muro da saúde, talvez o muro do relacionamento com Deus, talvez o muro do relacionamento conjugal, do relacionamento com o filho. Eu não sei quais são os muros das nossas vidas que precisam ser reconstruídos. Mas quando nós temos muros caídos, quando nós temos muros derrubados, queimados, isso mostra que nós vivemos em um tempo de adversidade, em que o jogo precisa ser virado, em que nós precisamos sair de uma situação desfavorável para uma situação favorável. E aquele moço disse para Neemias qual era a situação da vida dele. E aí eu quero chamar a sua atenção que quando Neemias ouviu qual era a realidade do seu povo, da sua nação, ele fez uma coisa
que eu tenho desafiado cada um aqui a fazer. Quando ele descobriu qual era a situação que o seu povo estava vivendo, Neemias, capítulo 1, versículo 4 e 6, se prostrou diante de Deus. Quando Neemias ficou sabendo a situação de Judá, a Bíblia diz que Neemias chorou, Neemias lamentou diante de Deus, e Neemias começou um processo de oração na vida dele. E semana passada eu disse que oração não é uma coisa da minha agenda, é uma liturgia em que eu oro porque faz parte do culto, ou eu oro porque alguém disse que eu tenho que orar para dormir, ou eu oro porque eu acordei e eu faço 2 palavrinhas de oração, ou eu oro porque mandou se reunir nos bancos. Mas a oração que muda, que reverte situação, é uma oração comprometida com Deus. E a Bíblia fala, destaca que Neemias colocou-se em oração numa busca intensa diante de Deus. Irmãos, prestem atenção no que eu vou falar com vocês. Às vezes, quando nós passamos por uma luta, por um problema, por uma adversidade, por uma situação adversa, a primeira coisa que nós queremos encontrar é a solução. Às vezes até como igreja nós fazemos isso. A pessoa chega e fala: pastor, eu estou passando um problema, eu estou vivendo isso, e aí nós saímos daqui, nós vamos resolver o seu problema, e aí inventamos um monte de ideia, de repente não dá nada certo. Mas o ponto de partida de Neemias não foi trazer solução, não foi dar resposta para aqueles seus amigos, não. A Bíblia diz que ele começou um tempo de oração com Deus, e essa oração é uma oração intensa, porque olha para o que a palavra diz. O versículo 4 diz que eu ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei diante de Deus por alguns dias. A Bíblia diz que Neemias começou a orar por alguns dias. E ele começou a clamar, a chorar, a se prostrar, a se reverenciar diante de Deus. Neemias levantou um propósito diante de Deus, e a Bíblia diz que Neemias começou a fazer um jejum, a jejuar diante de Deus. Batista jejua também? Pode fazer propósito? Tem gente que não sabe nem o que é isso, porque não faz parte, não costuma ter vida de oração, não consegue clamar ao Senhor, não consegue se prostrar como Elias se prostrou. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmãos. A grande verdade que na maioria das vezes nós oramos por nós, nós queremos para nós nos preocupamos com nós estamos interessados na nossa casa, no nosso problema, na nossa família. Mas o texto mostra que Elias começa a levantar um clamor, não apenas por ele, mas ele começa a clamar para que a situação da sua nação, do seu povo fosse revertida. Quantos de vocês já oraram pelo seu país? Quantos de vocês já oraram pela cidade de Cachoeiro do Itapemirim? Todos os dias, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, todos os dias, pessoas vão embora dessa cidade, porque não tem emprego, porque não tem estrutura, porque não tem muita coisa que tinha que ter. Todos os dias, pessoas vão embora dessa cidade, para estudar fora, para tentar uma melhor vida fora, para tentar conhecer uma cidade com uma melhor estrutura. Quantas vezes você já orou pela sua cidade, pela situação que a sua cidade tem vivido? Irmãos, eu fui morar, Deus me colocou numa rua, lá no Coramara, e no final da minha rua tinha um ponto de droga, e a coisa ali era pesada, assim. Todos os dias a polícia estava naquele negócio, todos os dias, e quando eu cheguei naquela rua, nós começamos a orar pelo aquele povo, nós começamos a clamar ao Senhor pelo aquele povo, porque a situação é de miséria, a situação era de caótica, a situação era de vergonha, de sofrimento. Todos os dias a gente olha e vê aqueles meninos com idades
pouco acima dos meus filhos, dos seus, com aquelas mãos na parede, polícia agredindo verbalmente, com palavras, com ações. E o que nós temos feito? A Bíblia diz que quando Neemias ficou sabendo da situação do seu povo, ele começou a clamar a Deus, ele começou a chorar diante daquela situação. A Bíblia diz que Neemias começou a jejuar diante de Deus. O texto diz que, versículo 6, estejam, Senhor, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite. A Bíblia diz que Neemias começou uma vida intensa de oração, porque havia algo que precisava ser mudado, havia algo que precisava ser transformado, havia uma realidade ruim diante dele. E a Bíblia diz que Neemias começa um clamor intenso, e ele orava, ele jejuava, e ele não fazia isso em alguns momentos. A Bíblia diz que Neemias fazia isso dia e noite. Dia e noite. Ah, irmãos, como nós precisamos entender o poder que há na oração. Quando nós precisamos entender a grandeza de Deus e o desejo de Deus de abrir as portas do céu e nos abençoar. Quando nós oramos, quando nós nos dedicamos à oração, quando nosso ponto de partida é a oração, Deus começa a se manifestar a nosso favor. Quando o nosso ponto de partida é o clamor a Deus, Deus começa a se manifestar a nosso favor, porque a oração abre portas que estão fechadas. A oração levanta pessoas que você nunca imagina a seu favor. Quando nós começamos a clamar, nós não precisamos brigar, nós não precisamos sair para ruas, nós não precisamos quebrar lojas, nós não precisamos colocar fogos em pneus, porque o Deus que nós servimos vai à nossa frente, provendo todas as coisas. Queridos irmãos, nós precisamos entender que há um desejo do coração de Deus, de que nós experimentemos da sua grandeza. A Bíblia diz no capítulo 2, que Neemias continuou orando. Neemias continuou orando, clamando diante de Deus, até que um dia Deus começou a mostrar a ele que ele estava no controle. E no versículo 2, o rei a quem Neemias servia, não era um homem de Deus. Ele começa a perceber que havia algo diferente em Neemias, capítulo 2, versículo 2. E ele olha para Neemias e diz assim: Neemias, o que está acontecendo? Você não é um homem triste, o que está acontecendo? O que você está vivendo, o que você está enfrentando? E preste atenção, meus irmãos, no versículo 3. Preste atenção no versículo 3. Perdão, no versículo 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Que me pedes agora? O que eu posso fazer por você? Querido, preste atenção aqui. Neemias começou a orar. A situação estava caótica, os problemas estavam lá, e ele continuou aqui orando. Ele falou: Deus, eu não sei o que fazer, porque tem hora na nossa vida que nós não sabemos o que fazer, tem hora na nossa vida que nós não sabemos para onde ir, tem hora na nossa vida que nós não sabemos como começar. E a Bíblia diz que Neemias começou orando, e quando ele orava, Deus já estava realizando algo a seu favor. E o rei olhou para ele e falou: Neemias, o que eu posso fazer por você? Antes de dizer para o rei, sabe o que Neemias fez? Olha para o versículo 4. O rei disse: que me pedes agora
Neemias foi orar. O texto diz que quando o rei fez essa pergunta, Neemias orou ao Deus do céu. Sabe por quê que Neemias orou? Porque ele queria uma estratégia de Deus para a solução daquele problema. Neemias não queria algo dele mesmo, mas ele queria uma estratégia de Deus. E quando nós colocamos nas mãos de Deus, Ele nos dá a estratégia certa. Ele nos dá a direção certa. E a Bíblia diz que agora o rei diz: Neemias, quanto tempo você precisa para ir até o seu povo? Quanto tempo você precisa para ir lá aonde está o problema? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Às vezes nós não oramos, porque a oração nos tira da zona de conforto. Às vezes nós não oramos, porque a oração nos tira da zona de conforto. Qual é a zona de conforto? É estar dentro da minha casa, com a minha família, fechando os olhos para os problemas da nossa sociedade. A zona de conforto é vir a este lugar, nos reunirmos em culto ao Senhor, nos abraçarmos com esse ar. Tudo bem que às vezes ele está muito gelado e às vezes muito quente, mas essa é a nossa zona de conforto. Agora, quando a igreja começa a orar, quando a igreja começa a clamar pelos problemas, Deus começa a nos impulsionar a ir para fora. Deus começa a nos tirar da zona de conforto, e nós temos que enfrentar os problemas, nós temos que enfrentar as lutas, e nós temos que nos colocar nas mãos de Deus, para que toda situação seja revertida pelo poder da oração. E às vezes nós não oramos porque nós não queremos sair da zona de conforto. Assim como Jonas disse no capítulo 4, Senhor, eu não fui a Nínive, eu não queria ir a Nínive, porque eu não queria ver, eu não queria sair da onde eu estava para ir em direção àquela nação, porque eu conhecia a sua maldade, porque eu sabia dos seus erros, e eu não tinha interesse em ver a salvação deles. Às vezes nós fazemos como Jonas: Senhor, eu não clamo porque eu não quero ir lá, e se eu começar a clamar, eu vou ter que ir lá. Quando nós começamos a clamar ao Senhor, Ele nos tira da zona de conforto e nos manda ir, para que Ele possa nos usar, e para que assim, através do seu poder e através da sua vontade, qualquer adversidade seja mudada, qualquer situação. A Bíblia diz que no capítulo 2, que o rei não apenas permitiu que Neemias fosse, mas ele deu uma carta de recomendação para que Neemias tivesse autoridade para pedir o que ele quisesse a outros líderes. A Bíblia diz que o rei falou assim: quanto tempo você precisa? Vai. Às vezes nós falamos assim: Senhor, eu não posso ir porque eu tenho meu emprego. Senhor, eu não posso ir porque eu tenho a minha mãe. Senhor, eu não posso ir porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: para de colocar o empecilho antes de colocar nas mãos de Deus. Sabe por que o Roberto está indo para missões? Eu só tenho um motivo para acreditar: porque um dia ele começou a orar por missões, porque um dia ele começou a ver a situação daqueles povos, e ele se comprometeu com aquela nação que estava morrendo sem Deus. Sabe por que ao longo da história Deus usou homem como Moisés? Sabe por que ao longo da história Deus levantou homens como Gideão, mulheres como Esté? Sabe por que ao longo da história Deus levantou homens como José? Porque Ele queria mudar situações adversas na vida de pessoas. E Deus só fará isso através da minha vida e da sua vida. Lá em casa nós temos
Eu sempre digo uma coisa para os meus filhos. O Juan já tem aprendido a orar. E ele sempre ora: Senhor, cuida das crianças que estão nas ruas, cuida das famílias que não têm onde morar, cuida das pessoas que vivem à margem. E Juan sempre ora. E eu sempre digo: filho, peça a Deus estratégia para nós irmos lá e mudar essa situação. Peça a Deus estratégia para que homens se levantem para fazerem diferença na vida dessas pessoas. Que a igreja de Jesus Cristo possa fazer a diferença na vida dessas pessoas. Que nós, eu, você, possamos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Irmão, nós podemos fazer muita diferença na vida de muita gente. Com atitudes simples, mas com desprendimento, com desejo, com vontade, com querer ajudar e servir no reino de Deus. Quando eu ouço, meus irmãos, eu não estou fazendo propaganda de pessoas aqui não, mas algumas coisas nós precisamos dizer para que seja testemunho no meio de nós, de que nós podemos fazer alguma coisa assim em prol de outra pessoa. Quando eu ouço pastor Joventino dizer para mim: ninguém faria por mim o que a irmã Elza está fazendo, é porque ela um dia se desprendeu e disse: eu vou lá. É, pastor? É ou não é? Eu vou lá. Eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho que fazer e eu quero ir lá, porque eu quero ser a diferença na vida daquela pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Talvez você esteja dizendo: pastor, não tem nenhum muro quebrado na minha vida. Eu não estou como essa nação que estava vivendo um tempo de vergonha, de humilhação por causa dos muros quebrados. Mas talvez você se identifique com Neemias e você esteja vivendo hoje uma zona de conforto na sua vida, em que você sabe dos problemas, você conhece as necessidades, você conhece as lutas, mas você continua na posição em que você está. Eu não sei com quem você se identifique hoje, mas eu quero dizer uma coisa por você. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem se encontrado com alguma área da sua vida, com algum muro caído que precisa ser restaurado, Deus levantará alguém para auxiliar você. Deus levantará alguém a seu favor. Deus levantará alguém para ir e dizer: eu quero caminhar e auxiliar você. Sabe por quê? Porque em todas as vezes que o povo de Deus se viu em situação difícil, Deus levantou alguém para ir em direção ao povo. Quando o povo estava escravizado no Egito, Deus levantou Moisés. Antes do povo ser escravizado no Egito, a nação estava correndo risco e Deus levantou José para ir à frente em direção àquela grande necessidade. Quando Israel estava padecendo nas mãos do inimigo, Deus levantou Gideão. Todo o tempo da história, Deus tem levantado pessoas em direção àqueles que clamam, porque os olhos do Senhor estão abertos para ouvir o clamor de uma nação. Quando ele chamou Moisés, ele disse: Moisés, eu tenho ouvido o clamor desse povo. Eu tenho ouvido o seu choro, as suas lágrimas, por isso eu estou enviando você. Pastor Roberto, Deus tem ouvido o clamor daquela nação. Por isso Ele está enviando você lá. Por isso Ele tem te levantado para ir até aqueles povos e proclamar Jesus Cristo como o único Senhor daquele povo e daquela nação. Certamente, Deus enviará alguém para auxiliar você, mas é preciso que hajam homens dispostos a serem enviados, a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me, envia-me ali na minha rua, envia-me ao meu vizinho, envia-me à minha cidade, envia-me à minha família, envia-me aonde o Senhor quer me usar. A Bíblia diz que
Deus operou uma grande obra através de Neemias. Capítulo 6, verso 15 e 16. A Bíblia diz que depois de 52 dias que Neemias saiu em direção àquela situação, Deus cumpriu o propósito na vida dele e reergueu todos os muros quebrados daquela cidade. Inicialmente seria uma missão impossível, um homem se levantar para restaurar todo aquele muro. Mas Deus colocou as pessoas certas, Deus deu a estratégia certa, Deus deu a liderança certa, porque Ele começou pela oração. Que nós possamos começar, como Neemias começou, pela oração, para que Deus nos dê a estratégia certa, para que Deus coloque as pessoas certas nos lugares certos, e para que nós, assim como Neemias, não sejamos, que nós não possamos recuar diante daqueles que irão se levantar para impedir que a obra seja completada. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que muitos foram os inimigos que se levantaram para que Neemias recuasse. Mas Neemias não recuou, porque ele não estava firmado na sua força, mas na força do poder de Deus. E quando nós estamos firmados em Deus, ainda que os inimigos se levantem, nós vamos em frente, porque quem abre as portas é o Senhor. Fale com Deus, abaixe sua cabeça. Fale com Deus neste momento. Se coloque nas mãos do Senhor. Se coloque nas mãos do Senhor. Pense, reflita. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: Senhor, tem uma área da minha vida que eu preciso que seja restaurada, que seja reconstruída. E eu não consigo fazer isso sozinho, a nação não conseguia fazer isso sozinho. A nação dependeu de um líder que se levantasse e fosse em direção a eles. E Deus levantou essa pessoa. Peça ao Senhor que levante alguém que vá em direção à sua necessidade e que te auxilie para que você possa superar e reconstruir o muro que está caído na sua vida. Ou talvez você agora esteja pensando em alguém que está vivendo um tempo de humilhação, de vergonha, de sofrimento, de tristeza, e Deus já tem mostrado isso a você, mas você ainda não se inquietou em relação a isso, você não se dispôs a sair, a ir em direção a essa pessoa. Mas Deus precisa que você se disponha. Deus precisa que você diga: Senhor, eu vou em direção àquela pessoa, mas primeiro eu quero que o Senhor me dê a estratégia certa. Eu preciso que o Senhor abra portas. Então comece a orar hoje, comece a clamar hoje. Ore ao Senhor, para que Ele nos dê a estratégia certa, a visão, para que nós possamos reconstruir o muro espiritual que está em volta de nós, para que nós não sejamos mais motivo de vergonha, mas que nós sejamos motivo de glorificação do nome do Senhor. Igreja Batista do Aquidabã, existem muitos muros quebrados, existem muitos muros caídos que precisam ser reconstruídos, mas se a nação não entender isso, se a nação não se dispor, se a nação não for junto com aquele líder que era Neemias, eles não conseguiriam reconstruir aqueles muros. Nós só conseguiremos reconstruir os muros quebrados se nós formos juntos, dependentes do Senhor, do poder do Senhor, mas juntos. Revele, Senhor, os muros que precisam ser reconstruídos neste lugar. Revele, Senhor, os muros precisam ser reedificados nesse lugar. Oh, Deus, que aqui nesse lugar surjam Neemias, surjam, Deus, servos que se dispuseram a andar, Deus, com Neemias. Que aqui haja pessoas dispostas, ó Deus, a construir cada parte do muro que foi rompida, seja do lado direito, do lado esquerdo,
do portão principal ou do fundo, mas que nós possamos reconstruir, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito no meio de nós, Pai. Oh Deus, o Senhor é Pai, e eu creio, Jesus, que no tempo determinado nós reconstruiremos para que os nossos inimigos sejam envergonhados, para que os nossos inimigos vejam aquilo que o Senhor está fazendo no meio de nós, e isso sirva para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa produzir algo novo na sua vida e no seu coração.